Saiba que você pode levar qualquer problema que você já teve na presença de Deus. Seus problemas são bem-vindos na presença de Deus. Você também pode levá-los à presença de Deus. Não é como se Ele não soubesse sobre eles de qualquer maneira. Meus problemas são bem-vindos na presença de Deus. Isso me ajuda a saber que não há nada com o qual estou lidando que eu tenha que carregar sozinho. Eu não recebo crédito extra por guardar isso para mim mesmo. Quando eu vou a Deus, eu posso começar a falar sobre, sabe, como Paulo disse em Filipenses capítulo 4, qualquer coisa. Ele disse, não fique ansioso, mas em vez disso, ore. Eu sou muito grato por não haver nada que eu tenha que esconder de Deus. Eu posso levar a Ele qualquer problema que eu tenha. Não apenas um grande, mas um pequeno. Não apenas um pequeno, mas um grande. Deus não tem uma balança onde Ele pesa meus problemas e diz, isso é muito grande, eu estou ocupado. Por outro lado, Deus não tem uma placa de deve ser desse tamanho para chegar na minha presença, ou se o seu problema não tem certo valor, eu não vou me preocupar com isso, porque Ele contou os fios de cabelo da minha cabeça e se preocupa com o que importa para mim. Mas, ultimamente, eu tenho sentido o Senhor me desafiando, e eu quero começar esse ensinamento com você hoje, e isso vai ser apenas o começo, mas... Deus tem me desafiado. Em vez de você sempre me trazer seus problemas, o que você é sempre bem-vindo a fazer, por que você não começa a me trazer seus pensamentos? Ok? Em vez de você chegar a mim, sabe, em um estado emocional, onde está todo agitado e tão deprimido e tão ansioso e todas essas coisas que você sabe que não deveria estar, mas chega lá assim e depois pede a Deus, por favor, tire isso de mim. Já faz um tempo, mas você fez umas orações ultimamente. Deus, por favor, será que você pode tirar isso de mim? Você já foi ao Senhor para uma lipo, é o que eu estou tentando dizer. Onde eu fico pedindo a Deus para lidar com as consequências, e tudo bem, eu não te desencorajo a fazer isso. Não há nada que você trouxe aqui hoje que Deus já não tenha visto antes. Por favor, nunca seja arrogante o suficiente para pensar que você criou uma nova categoria ou espécie de pecado que vai de alguma forma repelir Deus por ter sido surpreendido. E por favor, nunca pense que você vai levar a Deus algo pelo qual ele seria intimidado ou insultado. Ao mesmo tempo, você não gostaria de saber como seria. Em vez de deixar o problema chegar ao ponto em que ele está tão emaranhado dentro de você que você tem que levá-lo a Deus já um problema adulto. E se você começasse a envolver Deus no início do processo, no nível do seu pensamento? Quando eu li a escritura de 1 Reis 20, foi uma escritura surpreendente para mim que Deus me levou a pregar. Porque o personagem principal da passagem não é o rei Davi, ou, sabe, o homem segundo o coração de Deus, ou Moisés, que não era uma criança comum, mas um rei sobre o qual não pregamos muito sobre ele, chamado Acabe. A única vez que você vê o nome de Acabe é em conexão com o problema que ele causou. E Acabe causou muitos problemas. Na verdade, para você que sente que você é ruim demais para Deus te abençoar ou que não consegue obter o que Deus tem para você, a Bíblia diz, em 1 Reis 16, que Acabe foi o rei mais perverso que já viveu. É disso que estamos falando. E a Bíblia diz que 32 reis vieram para atacá-lo. Uma confederação de 32 reis diferentes, liderados por Ben-Hadad, contra quem Acabe lutou 3 batalhas. Eu tô dando todo esse pano de fundo para te lembrar de que Acabe, em 1 Reis capítulo 20, o rei que precisava que Deus fizesse alguma coisa. Bem, vamos ler de novo. Não é uma loucura? Eu vou ler isso de novo. Que o rei da nação de Israel, a nação que pertencia a Deus, nem mesmo tenha perguntado qual a perspectiva de Deus antes de concordar com as exigências do inimigo. Se você notar, não há nenhuma seção nessa escritura onde Acabe pare e chame um profeta. Não há nenhuma seção na escritura que eu li onde Acabe pare e diga, bem, vamos ver o que o Senhor diz sobre isso. Não há indicação. Veja, Acabe... Eu odeio Acabe.
Eu odeio ele porque ele causou todos esses problemas para a nação. E depois quis culpar o inimigo por um acordo que ele mesmo fez com o inimigo. Quantas vezes na minha vida e na sua vida nós pedimos a Deus que nos livrasse de um acordo que nós fizemos com o inimigo sem consultá-lo? Ah, você é um daquele tipo. O médico da lipoaspiração me disse. Você só quer que eu tire tudo daí. Você só quer me trazer os resultados dos seus hábitos e me fazer consertá-los sem que você tenha que ajustar nenhum deles. Acabe foi muito rápido em concordar com o inimigo. Eu me pergunto quantas vezes em sua vida você concordou com o inimigo, sem nem mesmo consultar a Deus. Sabe o que eu quero dizer com concordou com o inimigo? Isso começa acontecendo na forma de ansiedade. Eu não sou uma dessas pessoas que acorda com o meu primeiro despertador. Na verdade, a minha disposição padrão pela manhã é desespero e desânimo. Olha, sua risada foi muito alta. Mantenha a elegância na primeira fila. A minha posição padrão. Então, de certa forma, o versículo que eu li em Filipenses pode não parecer que esses dois textos andam juntos, mas eu vou te mostrar como andam, porque Filipenses 4:6, para alguém como eu, é o versículo bíblico mais irritante da Bíblia, onde Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. E eu quero levar, meu primeiro instinto é que eu quero levar isso no tribunal de conselhos inúteis. E também eu quero discutir com Paulo, porque os filhos dele não tinham Snapchat. Então, quando ele diz não fique ansioso com nada, ele nem tinha filhos. Então, como você vai sentar aqui e me aconselhar sobre uma situação que você nunca teve experiência em primeira mão, eu quero discutir com Paulo. Não fique ansioso por nada, porque, para mim, a princípio, isso parece uma demanda impossível. Então ele diz outra coisa, ele diz, mas em todas as situações, por oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentai a Deus seus pedidos. Agora, esse é o fim de uma carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Essa não é a primeira coisa que ele disse a eles. Esse não é seu amigo chato que te dá conselhos não solicitados. Essa é uma igreja com a qual ele tinha um ótimo relacionamento. Isso é um momento em sua própria prisão, onde ele tem mais com o que se preocupar do que eles teriam. E quando vemos a palavra ansioso, eu sei que você não pode se relacionar com isso, mas algumas pessoas na igreja tiveram mais ansiedade no ano passado do que nunca tiveram antes. Apenas algumas pessoas na igreja. Só alguns pecadores sujos. E o que o diabo fez comigo ao longo da pandemia é muito interessante. Ele foi quase me fazendo entrar nas questões dos pequenos pensamentos. E eu percebi que ele me tentou a fazer acordos que eu nem sabia que teria feito. E que quase me levaram a desistir do que Deus me deu. Um acordo com o inimigo. Então Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel, e ela o ensinou a depender de ídolos. Ela era uma mulher fenícia, ela não servia ao Deus de Israel. Ela o ensinou a servir ao Deus da chuva, Baal, o Deus da chuva. Mas ele tinha acabado de ser provado falso em um monte chamado Carmelo por um profeta chamado Elias. Agora, depois de um estado de fome, a nação estava enfraquecida. Então Ben-Hadad fez uma estratégia. Eu vou atacá-los enquanto eles ainda estão fracos da fome. Não é apenas um inimigo com o qual você precisa se preocupar. A Bíblia diz que ele foi e se juntou a 32 outros reis. Você precisa saber, antes de concordar com o inimigo, ele sempre traz companhia com a qual você não contava. Um acordo com o inimigo. Você já fez algum acordo com o inimigo que precisa ser quebrado hoje, antes de poder seguir em frente para a promessa que Deus tem para a sua vida? Não fique ansioso por nada. Eu não gosto desse versículo porque, francamente, eu gosto da minha ansiedade.
Eu não falo de uma condição médica. Os termos se tornam muito carregados culturalmente. Significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu não estou dizendo para você não consultar um profissional. Esse não é o objetivo do sermão. Mas muitos de nós fizemos uma aliança com a ansiedade num lugar no fundo em nossos corações. E na verdade nós nos acostumamos tanto com a nossa ansiedade que agora ela parece normal para nós. E a paz parece estranha. E agora você se acostuma a acordar se sentindo estranho o tempo todo. E agora você se acostuma a se sentir nervoso o tempo todo. E começa a pensar que isso é normal. Porque isso é tudo que você já viu. Eu amo o que os anciãos disseram a Acabe. Isso é o que eu acredito que o Espírito de Deus está dizendo a alguém hoje. E é a mensagem que Deus me deu. Não dê ouvidos ao seu inimigo. Nem concorde com suas exigências. Só porque meu inimigo fala uma coisa, não significa que eu tenha que concordar com isso. Afinal, não é a voz que você ouve que determina a vida que você vai ter. É a voz que você acredita. E antes que o inimigo possa fazer com que você concorde com isso, ele tem que fazer você acreditar nisso. Então, para fazer você acreditar, ele vai fazer alguém falar disso. Quantos aqui já entenderam que você não pode acreditar em tudo que você ouve, não nos dias de hoje? Eu estava lendo a lista de coisas que Paulo disse que deveríamos pensar, porque ele estava tentando nos dar uma nova perspectiva. Você não tem que aceitar tudo que passa pela sua cabeça, você não precisa aceitar tudo que vem ao seu coração. Ele disse, não fique ansioso por nada, mas ore por tudo. Agora, ele disse que tem coisas em que devemos pensar, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Eu parei na primeira parte, quando ele disse, finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro. Pense nessas coisas. Porque eu me perguntava como eu vou saber o que é isso. Como eu sei o que é verdade? Como eu posso saber, nessa cultura de manchetes e destaques? Agora você nem acredita nas manchetes, você acredita no retweet, do retweet, do retweet, do retweet. Como eu vou saber o que é verdade? Como eu vou saber? Porque se eu fizer um acordo com o inimigo, é por isso que eu estava tão animado com os jovens. Acho que se pudermos desmantelar algumas inverdades e impedir que nossos jovens façam alguns acordos com o inimigo. Agora, é por isso que eu estou orando. É por isso que eu estou orando, não apenas essa semana, mas eu fico orando pelos meus filhos o tempo todo. Pessoal, vocês sabem que eu tenho uma boa vida de oração, porque eu tenho 3 filhos que ainda moram na minha casa. Vocês sabem que eu tenho uma boa vida de oração porque um deles tirou carteira de motorista. Vocês sabem que eu tenho uma boa vida de oração porque eu tenho uma linda filha de 10 anos. E eu fico orando todos os dias. Não deixe a minha filha. Não deixe os meus filhos. Não me deixe fazer acordos com o inimigo. Não me deixe fazer acordos com o inimigo. Às vezes você entra nesse modo de autopiedade e meio que segue em frente. Você começa a pensar, eu sou inútil, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Sabe por que você faz isso? Porque isso tira pressão por um minuto. Sabe por que Acabe desistiu de sua prata, de seu ouro e, diz a Bíblia, de suas melhores esposas? Agora... Você pode ficar com as outras, mas, Senhor, deixe-me ficar com as melhores. Eu vou tomar sua prata, seu ouro, vou levar suas melhores esposas, seus filhos, em outras palavras, vou tributar a terra. Acabe disse, ok. Porque se eu concordar com você, talvez você não me ataque. Então, às vezes, nós encontramos maneiras de fazer o ataque parar, mas que realmente pioram a batalha e nos enfraquecem por dentro após o fato. Essa é a raiz do vício. Eu estava orando pelos nossos filhos quando eles estavam se levantando mais cedo. Eu estava orando, Deus, não deixe que eles façam uma aliança com algo no início de suas vidas.
Não deixe que eles façam um acordo com algo. Alguns de nós fazem acordos com coisas que nos proporcionam alívio temporário, mas são falsos deuses. Eles não podem salvar, eles não nos servem, eles não nos satisfazem. Eles são cisternas quebradas que não conseguem reter água. Então, se vamos pregar sobre qualquer coisa, se vamos pregar sobre arrependimento do pecado e obras mortas, nós temos que primeiro entender que esse é o meu sermão, antes que a promessa de Deus possa ser recebida, seu acordo com o inimigo tem que ser quebrado. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.